A gente já tinha organizado aqui o valor de seno e de cosseno de 120. Agora, a gente sabe que o 120 está aqui, né? A gente sabe que a marcação de ângulo é aqui embaixo. Só que como eu vou ter que fazer vários ângulos, vai ficar muito confuso, eu vou colocar aqui em cima só para ter uma noção de onde estaria cada grau. Então a gente sabe que 120, ele sai daqui da onde está o zero, dessa linha do zero, do eixo X, e vai até ali em cima, eu tenho 120. Aí, o meu 120 naquele ponto, ele toca no eixo X do cosseno no valor de menos meio. E toca o eixo Y do seno no valor de raiz de 3 sobre 2. Aí, na sequência, a gente tem aqui um retângulo que a gente consegue formar. Esse retângulo ele tem uma base que vale meio e tem uma altura de raiz de 3 sobre 2, tá? Observem bem esse retângulo, tá? O que acontece? Diferente do primeiro círculo trigonométrico que eu mostrei para vocês, esse segundo ele está com mais ênfase nas medidas aqui em radianos, tá? Por quê? Para poder ficar mais fácil depois a finalização da ideia. Aqui a gente sabe que a gente teria os 90 graus, certo? Mas como está em radiano é π sobre 2 radiano, tá? Aqui a gente sabe também, de 90 para 120, a gente aumentou aqui, a gente teve um acréscimo de 30 graus. Esse aqui, um acréscimo de 30 graus. Tá? Se eu busco o simétrico dele aqui também, no primeiro quadrante, o simétrico vai ter a altura desse retângulo idêntica, raiz de 3 sobre 2, tá? E a base também vale meio, tá? O simétrico dele vai ser na operação inversa. Se para mim ir de 90 para 120 eu somei 30, para mim vir de 90 para o meu simétrico, aqui, eu vou ter que subtrair 30 graus. Então, 90 menos 30 graus, eu tenho 60 graus, né? Que é o simétrico de 120 que a gente já tinha visto lá antes, tá? Até aí nada novo, vocês já tinham essa compreensão, certo? Agora observem aqui, eu tenho essa noção de 30 graus. Eu vou destacar aqui para vocês o ângulo de 30 graus também, só para vocês terem uma noção. O ângulo de 30 graus, ele sai desse ponto e vem até aqui. Quando eu tenho esse ângulo de 30 graus, puxei ele até um pouquinho mais para frente lá, para destacar, ele também vai ter coordenadas em cosseno e coordenadas em seno. Observe que é o seguinte, o seno de 30 graus, ele vale meio. O cosseno de 30 graus é a raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, eu tenho uma base, aqui eu tenho uma base raiz de 3 sobre 2 e tenho uma altura de meio, certo? Mas como eles são retângulos, perceba que esse retângulo que se forma aqui com a base sendo o lado maior aqui embaixo, tá? Ele tem a mesma dimensão e a mesma proporção do retângulo que se forma em 60 e que se forma em 30 graus. Ou seja, todos esses retângulos eles têm o mesmo tamanho, tá?
Sendo assim, vamos observar o seguinte, ó. Eu vou destacar agora aqui para vocês, no caso do 30 graus. 30 graus. No 30 graus eu tenho seno de 30 sendo meio, e eu tenho cosseno de 30 sendo raiz de 3 sobre 2. Né? Vamos observar lá em cima o que a gente fez. A gente estava procurando, lá na nossa primeira folha, o cosseno de 120. Se eu for fazer umas contas aqui, ó, cosseno de 120. E a gente, quando fez essa conta aqui, chegou que o cosseno de 120 era menos meio. Agora vamos pensar no seguinte, 120 não é 90 mais 30? Então eu vou reescrever aqui, ó. É a mesma coisa que cosseno de 90 mais 30 igual a menos meio. Certo? Só que aqui a gente está trabalhando mais com radiano, então vamos passar para radiano também. No caso aqui, o 30 eu até vou deixar, nem vou transformar em radiano, mas o 90 eu já vou colocar aqui no radiano. 90 graus equivale a π sobre 2 radianos. Então eu vou ter aqui, ó, cosseno de π sobre 2 mais 30 graus. Se eu deixar aqui sozinho esse negativo, meio, quando eu penso em 30 graus, meio, ele equivale ao seno de 30 graus. Então, seno de 30 graus. Se eu chamar esse valor aqui de 30 de x e esse de x, automaticamente isso aqui se chamaria x também, certo? Então, eu tenho que cosseno de π sobre 2 mais um determinado valor x, ele vai ser igual ao valor negativo do seno desse próprio valor de ângulo x. Tá? A gente fez aqui uma demonstração do valor do cosseno de 120 até que a gente conseguisse correlacionar ele com o primeiro quadrante.